pessoas hoje, geralmente esses meninos que saem do ensino médio, eles buscam uma técnica para poder passar nos vestibulares. O senhor tem alguma sugestão a dar sobre essa técnica que eles buscam para poder ingressar na universidade? Olha bem, em relação à matéria que eu ensino, que é redação, que é a matéria eliminatória, né, do Enem, há técnicas, sim, sobretudo técnicas para organizar as ideias. Você não pode escrever um texto de 30 linhas sem ter as ideias organizadas, muito bem dispostas, né? Um texto claro, compreensível, que a banca examinadora leia, entenda e goste. Então, para isso, você tem que fazer o planejamento, o ordenamento das ideias, a coesão, a coerência, não errar a gramática, ou não errar muito a gramática, pelo menos, né? E, se possível ainda, dar um toque especial através da expressividade e da linguagem. Mas tudo isso é um curso de quê? É um curso de 1 ano. Mas é um curso de 1 ano que também está, entendeu, de uma forma compacta no meu Instagram, que é o Jorge Portugal Oficial, e no meu YouTube. E o meu YouTube. No seu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, que é Tô Sabendo Mais com Jorge Portugal. Professor, durante esse período de 12 meses de preparação, com certeza o aluno ele está redondamente preparado para enfrentar uma universidade, ele está capacitado. Depende muito dele. Se ele quer, tem muita vontade de fazer isso, ele consegue. Entendeu? Se ele tem dúvidas ou não quer muito, ele não vai conseguir. Ele vai marcar a passagem para o ano seguinte, entendeu? Mas aqueles alunos que são esforçados por demais, eu tenho um aluno, por exemplo, que estava me contando, ó Jorge, eu saio do meu colégio Bartolomeu de Guzmão, no fim de linha de Lauro de Freitas, e venho a pé para o curso Clássicos, aqui na Avenida Luiz Tarquínio. Saio daqui do curso, não almoço, porque não tenho dinheiro para almoçar. Saio daqui do curso e volto a pé para minha casa. Uma observação, professor. Muitas pessoas, muitos garotos de 18, 19 anos ficam reclamando com tudo nas mãos. Com tudo nas mãos, né? É. E o senhor está contando a história desse aluno seu, que não tem dinheiro nem para o almoço. Não. Vem passando por essa dificuldade terrível porque tem vontade de vencer. Com certeza. Tem vontade de conquistar o seu ideal, chegar ao seu denominador. E são esses que não raramente vencem. Entendeu? Porque tem essa força de vontade, essa garra, né? Esse espírito de luta. O que tem tudo a favor, o vento a favor, está numa rede, descansando, não vai à aula, não revisa o ponto, coisíssima nenhuma e ferro. Essa menina, com certeza, daqui a mais ou menos 1 ano, estaremos falando dela como uma universidade. Professor, eu gostaria que o senhor falasse concernente aos seus alunos. Quem foram os seus alunos e quem são hoje atual? Rapaz, eu tenho muitos alunos, vocês vão tomar um susto, com certeza. Muitos que hoje são juízes, que são médicos, que são artistas. Bora falar dos artistas? Vamos, Bora, artistas. pelo menos todo mundo conhece. Cláudia Leite, conhece ela? Pois é. Lázaro Ramos, conhece esse cara? Também. Ator da Globo, consagradíssimo. Globo, consagrado, né? Foram alunos assim, rapaz, inesquecíveis para mim. Inesquecíveis mesmo. Tem muitos mais. E eu estou com medo aqui de cometer o pecado, né, da omissão. Estou falando desses que me vieram à cabeça. Outros foram alunos assim, por exemplo, Ivete Sangalo. Né? Ela foi minha aluna num curso particular de orientação para a ícone carreira do dela. Brasil, né? A cantora Daniela Mercury também, entendeu? Dessa forma, dessa maneira. Tanto é que todos eles me chamam dessa forma, dessa maneira. Não sei se é uma coisa, digamos assim, aceitável, né? Mas me chamam de mestre, de professor, Carlinhos Brau, enfim. Essas figuras que vocês conhecem que estão aí brilhando, pontificando nas telas. Além dessas grandes celebridades que foram aí seus alunos, nós temos também que o senhor, diga-se de passagem, que tem alguns amigos, como Caetano, Gil. Sim. Preta Caetano, Gil. Maria Bethânia, que é meu ícone, na verdade, que gravou muitas músicas minhas. E temos, primeiro, a convivência de Santo Amaro da Purificação, lugar onde eu nasci, e eles também. Né? E depois aprofundou-se uma amizade ao longo do tempo. Então, todos na infância, depois que cresceram, se tornaram celebridades, assim como o senhor, Digamos que sim. Que é uma grande celebridade hoje no Brasil, na Bahia, que o senhor hoje já deu aula para, se fosse somar, nem calculadora conseguiria fazer essa somatória de tantas pessoas que hoje o senhor lecionou, que o senhor educou, ensinou e que estão no Brasil afora. Se nós formos para um público presencial,
pessoas que estiveram diante de mim numa sala de aula, foram cerca de 140 mil alunos. Daria para encher quantas fontes novas? Eu acho que umas, sei lá o quê. Umas três fontes novas. Com certeza. Mas aquele aluno da televisão, do aprovado, etc., ali eram 12 milhões e 300 por semana. 2 milhões e 300 aproximadamente por semana. Vamos falar um pouco da sua cidade, Santo Amaro? Tudo que eu quero e gosto. Nos fale aí como foi sua infância em Santo Amaro, com sua família, com seus pais. Como foi a sua infância? Como foi a infância deste grande personagem, professor Jorge Portugal, na cidade de Santo Amaro da Purificação? Deixa eu contar uma particularidade que pouca gente sabe. Eu sou filho adotado. Eu nasci numa família pobre não, paupérrima, né? Paupérrima, que não tinha condições sequer de me criar. Então a minha mãe praticamente me deu para essa família de classe média que me criou, né? E esse foi o primeiro lampejo de sorte que eu tive, porque aí eu pude estudar. A escola era pública, mas era de qualidade. Não precisava pagar transporte, porque ali a gente ia a pé, né, para todos os lugares. E eu, de certa forma, fiz a minha trajetória em Santo Amaro dessa maneira. São os meus pais queridos, amados, já finados, Lorival Portugal e Maria da Paz Portugal. A minha mãe biológica ainda é viva, Dona Altamira. Ela reside lá na cidade de Santo Amaro? Claro, em Santo Amaro. O senhor sempre vai periodicamente fazer Quando eu vou lá, a ela? faço visitas a ela. Só que eu só soube que ela era minha mãe quando eu tinha 30 anos de idade. Entendeu? Ainda assim, né, com tudo isso, eu comprei uma casa para ela ficar lá sossegada, etc. E sempre que posso dou uma ajuda a ela. Ouviu? E fui amigo de tanta gente. A escola pública daquele tempo era uma aula de democracia. O filho do prefeito estudava na mesma sala que o filho do, digamos, lixeiro. Era a verdadeira educação pública claro daquela sim, época. Claro né? que sim, claro. Quando eu saí de lá, saí preparado. Fui para o Central, que era nada menos que o segundo melhor colégio do Brasil, público. E quando eu saí do Central, eu não tinha dúvida de que eu passaria em qualquer vestibular. Porque o Central, naquele tempo, 73, 4 e 5, preparava você para qualquer vestibular ou concurso. Mas ainda assim, eu fui bolsista do Águia e do Radar, porque passei no concurso de bolsas. Passei em primeiro lugar em um e em segundo lugar em outro. Então eu estudava de graça. O senhor já veio lapidado, preparado, porque a educação, antigamente, era negócio sério. E o senhor levava a sério essa questão de educação. E muito, Como muito, hoje, até hoje leva, né? Claro. Mas hoje, lamentavelmente, os adolescentes, os jovens, não estão levando mais a sério a educação no nosso país. Você encontra umas exceções como essa menina que eu lhe falei, entendeu? Claro que ela é muitas no universo muito grande, mas há inúmeros no universo talvez maior ainda, entendeu? Que não tem o menor ânimo para estudar. Você sabe que agora saiu o resultado do IDEB, do ensino básico do Brasil, e foi uma coisa trágica. De cada 10 estudantes do terceiro ano do nível médio, apenas 2 sabem razoavelmente português e matemática. É absurdamente absurdo. Né? É um negócio lamentável para o nosso país. Com certeza. anos. 9. 11. 8. Eu tenho 9 anos. Ser técnica de informática. Me formar e ter uma casa. Ser enfermeira. Ser jogador. Eu quero me tornar uma atriz de televisão. Católica. Espírita. Candomblé. Crente. Eu sou católica. Não. Sim. Os outros me chamou de macumbeira e preta. Já. Não. A vitória chegou,
Deus entrou na sua vida, a história então mudou. Chegou o tempo de cantar e de chorar passou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. O senhor acha que os pais têm uma parcela de culpa nessa situação que estamos vendo atualmente com as crianças e os adolescentes? Olha bem, eu não uso muito a palavra culpa, não, entendeu? A palavra culpa é muito judaico-cristã e eu não gosto muito dessa palavra. Mas os pais estão tanto quanto perdidos por isso, porque eles estão vivendo algo novo até para eles. Até para eles. Eles não sabem como dar prosseguimento, né? E a chamada educação que os avós dele e os pais dele davam. Porque o meu pai, por exemplo, dizia assim, Jorge, pronto, já sabia. Ou então olhava. Eu não fazia. Hoje os meninos não estão nem aí de forma nenhuma. A autoridade acabou e os pais não sabem como tratar isso. Né? Hoje é filho que manda o pai para tal lugar, para qual lugar, etc. Enfim, muito provavelmente daqui a mais 20 anos a gente vai ter uma outra humanidade, um outro tipo de relação. Professor, nós temos hoje, atualmente no país, um grande problema com os profissionais, principalmente da saúde, do judiciário. São pessoas que entram na universidade, pegam o seu canudo, mas estão completamente despreparados. Não são competentes, não são preparados para fazer e exercer o tipo de profissão que eles escolheram na universidade. Muitos são assim. Entendeu? Há competentes, claro. Entendeu? Toda regra tem exceção, isso aqui é um lugar comum. Mas, na verdade, há um carreirismo muito grande. As pessoas são muito saquiosas de correr nas carreiras, né? Acumular cursos, mas não acumular conhecimentos profundos. Informações realmente que sejam relevantes para a profissão deles. Daí, então, você cair na mão de um médico que não tem experiência nem competência, de um advogado você pode ser preso, mas de um médico você pode morrer. É Isso é diferente. verdade. Eu dizia aos meus alunos, digo sempre, se eu cair na mão de um advogado incompetente, ele pode simplesmente possibilitar que eu vá para a cadeia, por não me defender de uma maneira conveniente. Mas se eu cair na mão de um médico competente, eu morro. Eu morro. O senhor acha que isso é falta de querer conquistar o seu espaço, querer conhecer mais, querer estar na universidade com a alma, como o senhor entrou na profissão, como docente, como mestre? Isso é falta de interesse, de querer estar com toda a força, todo o gás, toda a vontade, toda a determinação para exercer a profissão que ele escolheu? É pressa muito grande para pegar um canudo e cair no mercado, de qualquer maneira, e assegurar um lugar no mercado. Mas lugar no mercado só se assegura com competência. Mais cedo ou mais tarde vão descobrir que você não está suficientemente preparado para aquilo ali e vão substituir você por outra pessoa que o esteja. Entendeu? Professor Jorge, qual o livro que o senhor recomenda para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, aqueles que estão querendo entrar no pré-vestibular, aqueles que querem entrar na universidade? Qual o livro hoje que o senhor recomenda e o conselho que o senhor deixa para essa moçada, essa turma jovem que está chegando no mercado agora, que está com aquela gana, aquela vontade de vencer, de entrar na universidade, de conquistar o seu canudo, de conquistar a sua profissão? Eu vou recomendar, pode ser 2 livros? Pode ser 2. Ok, então eu vou recomendar os 2 livros que têm me fascinado sobremaneira ultimamente. Tá joia, gente? Olha bem, um deles é um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Harari. É um judeu genial de 40 anos de idade que passou a história da humanidade, entendeu? Em 300 e poucas páginas e conta coisas que vocês vão amar, adorar e se arrepiar também. E o outro livro é A Elite do Atraso, de Gessé de Souza, um sociólogo brasileiro que conta a história do Brasil como ninguém contou antes, da escravidão à Lava Jato. Então são 2 livros seminais.
quem quiser se movimentar no mundo tem mais do que a obrigação de ler esses 2 livros. E para a moçada que estão querendo entrar na universidade, no curso pré-vestibular, qual o conselho que o senhor deixa para essa moçada jovem? Entrem com vontade, entrem com garra, tá bom? Entrem sabendo que a universidade é a passagem fundamental para que você conquiste outros mundos que estarão adiante esperando por vocês. Agora, sem garra, sem vontade, sem determinação, gente, não rola nada. Tá? E se você é estudante da rede pública, estudante pobre, estudante negro, você tem a obrigação triplicada exponencialmente de fazer tudo isso. Muito obrigado, professor. Esse aqui foi o nosso querido, essa grande celebridade brasileira, da literatura brasileira, Jorge Portugal. Muito obrigado pela sua audiência. No próximo programa estaremos aqui na TV Bandeirantes, às 1h45, de domingo para segunda. Até lá.